Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos nós aqui retomando o nosso diálogo sobre o direito da criança e do adolescente para enfrentarmos hoje uma análise sobre esse rito, esse procedimento que é adotado no processo infracional que investigará, que passará por uma instrução para se analisar, conhecer provas acerca de um ato infracional equivalente a um crime, mas de autoria de um adolescente. Esses atos todos iniciais se dão lá na delegacia, que costumeiramente chamam ela de DEPAI, Delegacia de Polícia, para apuração de atos infracionais. Essa delegacia às vezes pode receber notícia crimes, que chega por moradores, comerciantes, ou às vezes o próprio conselho tutelar por meio de um conselheiro, ou as informações chegam pelas equipes interprofissionais, psicólogas, psiquiatras, que fazem estudos sociais, estudos psicológicos, vislumbrarem a possibilidade da ocorrência de determinado delito ali, como maus tratos, abusos sexuais, e isso tudo é encaminhado à delegacia. Instaurado é o sumário investigativo, que na esfera penal nós conhecemos por inquérito. Ali vai ser ouvido o suposto autor, as testemunhas, suposto autor que é adolescente acompanhado por seus pais, às vezes até por advogado, tudo isso para instruir, fechar com os depoimentos, provas que foram feitas nesse sumário investigativo para depois encaminhá-lo ao Poder Judiciário. Mas em muitas circunstâncias, esse sumário investigativo se inicia por um auto flagrancial de apreensão do adolescente, porque não se fala prisão, isso é uma expressão estigmatizante para ele aqui nessa esfera da infância e juventude, do direito da criança e do adolescente, que tem essa proteção integral. Havendo, portanto, o caso dessa apreensão flagrancial, ele será ouvido junto com testemunhas, com seu representante legal, e logo na sequência liberado para o seu responsável legal, sob o comparecimento, sob o compromisso de comparecimento imediato ao Ministério Público, ou logo na impossibilidade, logo no dia útil seguinte. A liberação dele está condicionada, portanto, a esse comparecimento imediatamente ao Ministério Público, ou na impossibilidade, logo no dia útil seguinte, imediato. É claro, ele vai ser ouvido perante o Ministério Público, e o Ministério Público analisará se é o caso de oferecer a sua representação. Se ele achar que não se trata de uma infração tão grave, ele oferecerá uma proposta de remissão pura e simples, ou cumulada com advertência ou prestação de serviço à comunidade, ou até liberdade assistida. Tudo isso pode acontecer, ou o próprio Ministério Público, na análise mais acurada daquele sumário investigativo, observa que não há indícios de autoria, de materialidade, para dar sequência àquele procedimento. E ele mesmo, por falta de provas, de vestígio, indícios suficientes de autoria e materialidade, ele pede a extinção. Retomando o procedimento, o seu rito do processo infracional por um ato praticado por um adolescente equivalente a uma conduta criminal, nós observamos que, ao momento em que o Ministério Público oferece a sua representação, que é aquilo que se equivale a uma denúncia na esfera criminal. Feito isso, o processo vai para o juiz titular da Vara da Infância e Juventude, que poderá acolher a representação ou não. Se ele entender que aquela representação se adequa, não necessita do emendatio libello, da mutatio libello, que é modificação ou alteração do quadro que está ali, ele acolhe a representação, designa uma data de audiência para apresentação
do adolescente, acompanhado do seu representante legal, dos seus pais. Oportunidade que notifica ele também, não só para essa audiência de apresentação, que se fosse na vara criminal seria audiência de interrogatório. Notificam esse adolescente para fazer também a sua defesa. Chegado o dia da audiência de apresentação, ele será ouvido e não interrogado, e após, se ele teve defesa, ou se ele tem advogado, ou não tem, o juiz nomeará um defensor para apresentar a sua defesa prévia e arrolar as testemunhas. Essa audiência deveria ser logo na sequência, uma audiência concentrada, mas nem sempre os juízes têm disponibilidade em suas agendas de audiência para fazer essa audiência concentrada conforme orienta a legislação minorista estatutária. Então, ele vem para a primeira audiência de apresentação, é ouvido, às vezes já traz a sua peça de defesa, ou o juiz nomeia um defensor para ele, o juiz dali designa a audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas do adolescente e, é claro, do Ministério Público. Instruído o processo, nessa audiência de instrução e julgamento, o juiz abre-se prazo para as partes apresentar as suas alegações finais. Após essas alegações finais, o juiz deita a sua sentença, que poderá gerar uma medida socioeducativa para o ressocializando, que é o infrator, ou poderá absolver, ou poderá reconhecer prescrições que existem nesse processo, e elas são muito comuns hoje, porque de repente o adolescente praticou o ato com 17 anos e alguns meses, e antes que esse processo recebesse a sua representação, o adolescente já atingiu 18 anos e praticou, por exemplo, uma ação criminal. Ele já vai responder por uma ação criminal lá na esfera ou na vara criminal, e esse aspecto de se aplicar uma medida socioeducativa perde todo o caráter pedagógico para ele. E por isso, observa-se, portanto, o SINASE recomendar que, nesse caso, o juiz poderá optar pela prescrição da pretensão, ressocializadora do Estado. Porque nenhum benefício mais seria se o juiz insistisse em aplicar uma medida socioeducativa, que é bem mais leve, suave, quando esse adolescente está na iminência de receber uma condenação criminal, que ele já está com 18 anos, e certamente virá essa penalidade para ele na esfera criminal. Mas é opcional para o juiz. Se o juiz quiser, ele prossegue, portanto, aplicando uma das medidas socioeducativas, que pode ser uma advertência, uma prestação de serviço à comunidade, pode ser uma liberdade assistida, uma semi-liberdade ou uma internação. Todas essas medidas socioeducativas, elas serão reavaliadas a cada 6 meses para os casos de progressão ou regressão da medida. Aqui, em que pesa o princípio da brevidade e excepcionalidade que rege esses exíguos prazos, que o tempo maior que se tem aí nesse universo, por exemplo, a internação, é a previsão de até 3 anos. Mas o juiz não estipula de plano 3 anos de internação. Ele cria uma expectativa na sua decisão que poderá ser de até 3 anos. Porque digamos que com 1 ano este adolescente denote, revele bom comportamento e venha de lá para cá um laudo da equipe ou do órgão que fiscaliza o cumprimento dessa internação, dizendo que ele já é merecedor da progressão dessa medida de internação para uma semi-liberdade ou até para uma liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Então não se há que se fazer taxativamente de plano o prazo de cumprimento de uma medida. Estipula-se um referencial, uma previsão de tempo possível, como se faz, por exemplo, nas liberdades assistidas, que é o mínimo de 6 meses e o máximo de 3 anos. Então se trata aí de estipular um parâmetro possível de tempo para cumprimento dessa medida. Mas essas medidas, elas não passam apenas por progressão, elas podem também passar por regressão. Digamos que
esse adolescente que está cumprindo a medida de internação fugiu, fez rebelião lá no órgão onde ele está cumprindo, e ele já viu esses péssimos antecedentes. E o juiz já havia dado uma progressão para ele para uma semi-liberdade. O juiz pode, ao invés de dar uma progressão para ele, dar uma regressão, tirando este adolescente de uma semi-liberdade para uma internação. Então isso é possível acontecer nesse universo aí de cumprimento dessas medidas. Mas quando o juiz deita a sentença no processo, que investigou, que ouviu provas, carregou as provas aos autos, ali, por ocasião da sentença dele, deve ser instaurado um processo de execução de medida socioeducativa chamado PENSE. E antes dele, o órgão que irá fiscalizar o cumprimento deve fazer o plano individual de atendimento chamado PIA, coletando todos os dados, informações sobre esse adolescente. Mas antes de começar o processo de execução dessa medida socioeducativa, o juiz faz um levantamento para analisar, por exemplo, se esse adolescente não está respondendo por outras medidas socioeducativas em outras varas, ou na mesma vara por outros processos. Havendo estas circunstâncias, o juiz procederá com a unificação dessas medidas. Por exemplo, se o adolescente respondia a 3 processos, onde nesses 3 processos ele cumpria 3 medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, cada uma com lapso temporal diferente. Ele fará a unificação e ficará apenas aquela medida socioeducativa de maior lapso temporal. Se houver, por exemplo, medidas diversas, ou seja, o adolescente está cumprindo uma prestação de serviço à comunidade, está cumprindo uma liberdade assistida e uma internação, será feita a unificação ficando a medida socioeducativa mais gravosa, que seria, no caso, a medida de internação. É assim que nós vamos entender esse procedimento de unificação das medidas. Mas pode acontecer um outro fenômeno muito curioso nesse universo do processo e seus procedimentos infracionais, que é a proposta de remissão. Essa proposta de remissão, costumeiramente, é feita pelo Ministério Público. Antes de oferecer a sua representação, ele vê que trata-se ali de um crime ou de uma conduta, de uma infração de menor repercussão, e ele termina oferecendo, portanto, essa chamada remissão, que poderá gerar a exclusão do processo ou a suspensão do processo quando ela vier cumulada, por exemplo, com uma prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida ou até advertência. Observe, os senhores, que para o Ministério Público fazer uma proposta de remissão, independe de estar provado nos autos a autoria e materialidade. Para o Ministério Público, basta indícios dessa autoria e materialidade para ele fazer essa proposta de remissão. A remissão poderá gerar a exclusão do processo, quando ela vier pura e simples, mas ela também poderá gerar a suspensão do processo até o cumprimento de outra medida socioeducativa que veio cumulada com ela. Porque com a proposta de remissão poderá vir cumulado uma advertência, uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida. E aí a remissão tem esse condão de suspender o processo até o cumprimento dessas medidas. Quando a remissão vem de forma pura e simples, ela de plano faz a exclusão do processo. Observe, os senhores, que quando é feita uma proposta de remissão e ela é acolhida pelo juiz que homologa, e ele não tem o dever e a obrigação de homologá-la, não haverá efeitos de antecedentes criminais para este adolescente. Ela não gera esses efeitos. Agora, o juiz também poderá, dentro da sua decisão, reconhecer essa remissão em favor do adolescente. Isso não é exclusividade apenas do Ministério Público. E o juiz, inclusive, poderá não homologar a proposta de remissão feita pelo Ministério Público. Ele tem a discricionariedade de acolher a proposta de remissão, homologando ou não.